Olá, tudo bem? Então, seja bem-vindo aqui a mais uma aula da série Controle de Estoque e Frete aqui no nosso projeto Marketplace, que foi um projeto criado aí no curso Laravel 6 na prática e que no decorrer do curso a gente acabou migrando ele para a versão 8. Então, basicamente, esse projeto ele está na versão 8 nesse momento. Tem inclusive a aula de atualização desse projeto aqui no canal do YouTube, tá bom? E a série ela já contém 4 aulas, no caso a parte do controle de estoque que foi implementada, tá? Então está nessa playlist que eu vou linkar abaixo, inclusive, tá bom? E agora a gente vai dar início à parte de adicionar um frete, né? O cálculo de frete aqui dentro do projeto, tá bom? Então, basicamente a gente, só para mostrar a versão aqui, é exatamente do Laravel que eu tenho. Então, PHP Artisan menos version, tá bom? A versão 8.4. O meu built-in server ele já está aberto aqui nessa outra aba, tá? Você vai perceber também uma pequena diferença aqui, que nos vídeos eu estava usando o sistema OS X, aqui eu já estou no Windows, tá? Percalços aí do dia a dia, mas vamos continuando aqui a série, tá bom? E o que a gente vai precisar fazer nessa leva de novas aulas para essa série de cálculo de frete? Basicamente, a gente precisa adicionar o cálculo do frete de fato. Então, isso envolve colocar, por exemplo, o que a gente vai fazer aqui nessa aula, por exemplo, colocar um input, né, de calcular frete aqui no produto, até mesmo no carrinho. A gente vai ter que processar esse cálculo, tá? Para isso, a gente poderia usar o SOAP do próprio Correios, tá? Mas aqui no caso, eu vou usar para simplificar minha vida, inclusive é uma dica aqui para vocês. Eu encontrei esse pacote bem interessante, tá? Correios-PHP do Flying Lucas, ou Luscas, né, como tem aqui. E eu dei uma olhada aqui no código, tá bem interessante. Ele usa aqui uma API, uma interface bem simples, tanto para consultar CEP quanto para o cálculo do frete, tá? Então a gente vai se utilizar desse pacote na próxima aula, instalar ele e utilizar ele para fazer o cálculo, tá? Integrando com o que a gente tem de itens e etc. Tá bom? E ele é bem tranquilo, dá para você dar uma lida com calma no código, até contribuir, tá? Aqui na parte SRC, por exemplo, você vai ver essa parte aqui de Web Service, você consegue ver os links que ele usa aqui, o Web Service do Correios. Você consegue também ver nos serviços aqui, por exemplo, né, aqui a parte do frete está aqui nessa classe Freight aqui, e você consegue ver todo o processo que ele utilizou, como ele faz as requisições. Tá bom? Bem interessante. E aí fica até um estudo para você. Apesar de que de praxe, de início, a API do Correios ela é tecnicamente tranquila. O SOAP, ele usa SOAP, né, ali, a API do Correios. Então você consegue fazer via o SOAP client do PHP, consumindo, por exemplo, o calc prazo, se eu não estiver enganado, é o nome do processo do SOAP ali para você calcular o frete, tá bom? E no caso, eu vou usar esse pacote, mas qualquer dúvida, se você queira algum vídeo, até mesmo de PHP extra sobre cálculo de frete diretamente com SOAP, você pode solicitar aí também nos comentários, tá bom? Mas aqui no projeto eu vou usar esse pacote, tá bom? Ele simplifica muito aqui a parte de cálculo de frete, e aí a gente vai no decorrer integrando ele, consumir um endpoint dentro do projeto aqui para fazer esse cálculo do frete e por meio dele e desse pacote ficar abstraído essa requisição ao Web Service dos Correios, tá bom? Então esse aí vai ser o pacote que eu vou utilizar, já estou deixando aqui tudo listado. E aí por fim, a gente, após fazer essas modificações, adições, etc., a gente dá uma olhada e vê o que a gente pode melhorar, organizar, e aí a gente deixa tudo bem redondinho para a gente finalizar esse módulo público e essa série sobre frete e controle de estoque aqui usando o Laravel, tá? E isso em cima do projeto do curso Laravel 6 na prática, tá? Mas, por mais que seja Laravel 6 na prática, a gente já atualizou esse projeto para a versão 8, então desde esse começo aqui dessa série, inclusive agora, a gente tem um Laravel 8 aqui sendo utilizado, tá bom, pessoal? Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui? A gente vai adicionar logo aqui o nosso input. Para isso, para a gente não perder tempo, eu tenho um GIST que também vai estar linkado aqui na descrição desse vídeo, tá? E basta que a gente copie esse trecho tranquilamente aqui. E a gente pode vir aqui no Visual Studio Code. Eu vou na view, por enquanto, aqui em Resources Views, na view single.plate.php, tá? A single ela é basicamente esta tela do produto, tá bom? Então, entrar aqui, a gente tem a single e basicamente a gente tem aqui
essa div call6 aqui na linha 21, ela é essa coluna com as informações do produto, tá? Então, logo após aqui a div onde a gente tem esse formulário, então aqui, ó, após essa div aqui da linha, o fechamento dela na linha 51, eu vou dar uns enters aqui e vou colar esse trecho que eu copiei, tá? Vou só minimizar esse menu lateral aqui e vou colar esse trecho que eu copiei aqui do nosso GIST, tá? Que, como eu comentei, está linkado aí na descrição, tá bom? Então, se eu vier aqui no Chrome, tá? Já vai estar aqui pra gente o nosso input, tá bom? E ele é bem simples, de fato, a gente pode até inclusive aqui, depois do form, colocar um HR, só para ter uma separação aqui visual, tá? Um HRzinho aqui acima. E aí o cálculo do frete, à medida que a gente colocar o nosso CEP aqui, clicar em calcular, tá bom? A gente vai fazer uma requisição AJAX para um endpoint que eu vou criar agora também e já deixar esse AJAX acontecendo para que a gente venha na próxima aula só fazer a integração do cálculo de frete por meio do pacote ali, tá? Correios-PHP, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora? A gente colocou já esse trecho que você vai encontrar aqui no GIST, aqui na single. Primeiramente, a gente vai focar aqui na single, depois a gente leva isso organizado para o carrinho e faz o que for necessário lá, para a gente poder deixar bem interessante esse cálculo, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou aqui no terminal, vou limpar aqui o meu terminal, no caso estou usando aqui o Windows Terminal, que você consegue ter várias seções abertas nele, tanto de PowerShell como de CMD, inclusive se você tiver o WSL, você consegue abrir os terminais Linux aqui também. Aqui no terminal, eu vou gerar aqui um novo controller, então PHP Artisan Make Controller, vou chamar aqui de Shipping Controller, tá? Então o controller foi criado com sucesso. Vamos aqui no nosso Visual Studio Code, fazer aqui um Ctrl P, vou pegar esse Shipping Controller aqui pra gente e basicamente eu vou fazer aqui um método, tá? Public Function Calc Shipping. A gente pode retornar aqui um response JSON data e frete calculado. Opa. Tá bom? Então, basicamente, a gente vai fazer o processo do cálculo do frete nesse nosso controller, Shipping Controller, tá? A gente pode aproveitar aqui e abrir as rotas web, então Ctrl P, web.php, e a gente pode jogar, na verdade, como esse controller a gente vai trabalhar apenas com retorno JSON, eu vou trabalhar ele no modelo de API mesmo, tá? Como se fosse um endpoint de uma API, que basicamente ele vai estar trabalhando dessa forma, porque a gente vai chamar ali do nosso front, fazer uma requisição AJAX e vai estar trafegando JSON nisso. Nessa altura, eu acredito que não seria nem necessário isso, mas para a gente já trabalhar esse pensamento de organizar o que for de web e o que for de API no pensamento de consumo de aplicações, eu já vou deixar aqui em API esse pensamento, tá? No caso, quando eu falo API aqui, é as rotas que ficam no arquivo api.php, tá bom? Então a gente vai criar essa rota aqui nesse arquivo api.php, tá bom? A gente pode criar aqui por enquanto uma rota get. Eu vou colocar aqui shipping desta forma, tá? Acho que barra shipping é um nome que eu consigo pensar agora. E basicamente eu vou apontar aqui para o shipping controller, tá? No método calc shipping, tá bom? Então essa rota ela vai ser acessível na URL com o prefixo /API. Então /API /shipping, a gente vai cair na execução do método calc shipping do shipping controller, tá bom? Mais uma vez, nesse ponto, acho que não seria necessário fazer essa rota dentro desse arquivo, até porque é uma rota específica dentro de um projeto que tem mais web
no quesito de retornos de views blade ali pra gente, mas acho que separar nesse momento dá uma indicação do que esse arquivo serve para quem ainda não viu, por exemplo, a parte das APIs e o uso desse API.php para rotas de API, tá bom? Então é isso. Vou salvar aqui. A gente pode fazer um teste rápido copiando aqui a URL, tá bom? Então eu vou dar um zoom aqui, ó. Então, frete calculado, tá? No caso aqui foi o JSON retornado do nosso método do controller, tá bom? E aí, por enquanto, isso aqui vai servir pra gente, ainda é um passo inicial nessa parte do frete, mas basicamente é o que a gente precisa, tá? A gente pode... lembrando um ponto aqui rápido, antes da gente continuar, que como o projeto ele foi iniciado na versão 6, e ele está na versão 8 no momento, a gente ainda consegue usar essa notação sem precisar colocar o namespace todo. Por quê? Porque o prefixo do namespace ele está lá no Route Service Provider normalmente, tá bom? Então por isso que eu consigo chamar o meu controller normalmente aqui. No 8, ou eu coloco o namespace completo, ou eu chamo aquele array como uma lista, tá? Ou eu faço a adição desse prefixo lá no Route Service Provider. Como na versão 6 já tinha, a gente já está descrevendo uma forma que normalmente não funcionaria de cara no Laravel 8, tá bom? Mas aqui fica esse adendo. Então, o que eu vou fazer aqui? Basicamente, a gente... Aqui na tela mesmo, Single Blade PHP, depois a gente vai fazer uma melhoria para isso. Eu vou iniciar uma nova section aqui, que a gente já tinha definido, tá? Que é a Session Scripts. End Section. E aqui dentro a gente vai colocar o código que vai fazer o nosso Ajax aqui. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho basicamente um form, que ele tem uma classe aqui chamada form shipping, e um input com o CEP, tá? E um button que vai ser o gatilho de submit desse form. Mas, basicamente, eu vou fazer o seguinte. Primeiramente, vamos aqui... Vou pegar aqui o nosso form shipping, tá? Então, document.query selector. Então, form com a classe form shipping. Tá bom? Tá bom? E a gente vai escutar o evento aqui desse form. Então, vou usar aqui o add event listener. Quando ele for submetido, a gente vai fazer basicamente o seguinte. Eu vou fazer somente um alert por enquanto. Tá bom? E no caso, deixa eu só envolver isso aqui em chaves. Que eu vou colocar mais um detalhezinho aqui. Então, beleza. A gente vai ignorar também o comportamento default do form, tá? Então, na hora que a gente clicar no button, a gente vai ignorar os disparar do submit do form, tá? Com esse E aqui do evento recebido, tá? E aí o prevent default vai parar o comportamento padrão, no caso que é o submeter desse form. Então vamos aqui no nosso Chrome, aqui na view, né? Deixa eu só tirar o zoom aqui. Vou atualizar aqui minha tela. E aí na hora que eu clicar aqui em calcular, a gente já tem aqui, ó, o nosso alert ok aqui pra gente, tá? Então a gente já vai deixar pronta a requisição. A requisição eu vou usar aqui de forma bem simples o nosso fetch. Nesse caso, deixa eu colocar aqui a URL. Então a nossa URL ela vai ser basicamente /API /shipping. Tá? Depois a gente vai melhorar isso aqui também, para não ficar aqui tão hardcode a URL, o que fica um saco quando a gente começa a ter que migrar URLs e ter URL escrita hardcode assim no código, fica bem ruim para migração, tá bom? Mas por enquanto a gente vai trabalhar dessa forma. E aí quando o fetch, essa API fetch, tá? Se você quiser mais informações, você pode ir no site do Mozilla Developer Network, tá? mdn.io/fetch para pegar mais informações dessa API fetch de requisições Ajax aqui, uma das mais recentes, tá bom? E o retorno dela são promises. Então, quando eu receber aqui a minha resposta, tá?
eu vou converter isso, no caso, vou pegar o JSON recebido, vou fazer o processo de unserialize, né, para eu poder ter o objeto JavaScript aqui e manipular isso internamente corretamente, tá bom? E aí isso aqui também retorna uma promise pra gente, então vou fazer um outro then aqui e colocar aqui como data, já que já foi passeado ali pra gente. E eu posso fazer aqui basicamente um alert em data. Deixa eu só verificar aqui, data.data, né? Vai ser basicamente isso. Então, data.data. Deixa eu manter aqui response também. Vou chamar aqui de response bar, acho que fica mais fácil de ler esses retornos aqui, tá? Então, quando a gente fizer a requisição para o URL, tá? Automaticamente o fetch ele já manda um get para a gente. A gente pode futuramente também mandar um post, passar um objeto aqui para ele, indicando um método, informações que a gente queira manipular nessa requisição. Mas aqui basicamente ele já vai mandar um get para a gente. Ele retorna uma promise para a gente receber. Então, se essa promise vier com sucesso, a gente vai tratar isso aqui na linha 95, tá? Pegando esse JSON texto e converter para um objeto interno JavaScript. Isso aqui retorna uma promise para a gente poder tratar novamente. E aí aqui já vai ter o objeto parseado. A gente basicamente vai fazer o quê? Fazer um alert na chave data desse retorno. E essa chave data vai ser exatamente essa daqui, tá? Que basicamente também está aqui para você ver melhor. Tá bom? Então, nessa chave aqui, tá bom? Então, deixa eu aproveitar aqui antes da gente testar isso. Eu vou já deixar o meu inspect aberto para a gente poder dar uma olhada nas requisições aqui. Então, eu vou na aba Network ou Redes, tá bom? Vou atualizar aqui essa tela, beleza? Vou limpar aqui as requisições. Posso até dar um zoom também aqui nesta parte, tá? E vamos clicar aqui, ó, calcular frete. Ó, se você perceber, ele fez a requisição corretamente, né, para o shipping aqui pra gente. Eu já abro essa requisição, mas se você perceber o alert, ele já vê aqui, ó, frete calculado, que é exatamente o valor da chave data, tá bom? Então, dá um OK aqui. Se a gente vier aqui nessa requisição, ó, se você vier em preview ou response, você vai ver exatamente o conteúdo, resposta dessa requisição, tá? E aqui em headers você consegue perceber a URL para a qual foi enviada a requisição, o método ou verbo HTTP utilizado, o status, etc. aqui pra gente, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto aqui para a gente começar. E o processo aqui do nosso frete vai ser basicamente pegar o CEP da pessoa, tá? A gente vai ter o CEP fixo da loja, por exemplo, e vamos usar o pacote aqui Correios PHP do Flying Luscas para a gente poder fazer esse cálculo lá na API do Correios de forma mais tranquila, de forma abstraída dentro de um objeto, tá? E aí, com isso, esse processo vai ser jogado dentro do nosso controller shipping controller, nesse método, e a requisição já está inicializada aqui, basicamente, mas a gente vai fazer melhorias, vai mudar, inclusive, até o método dessa rota para post, porque a gente vai receber algumas informações a mais, tá? Dependendo do contexto, no caso, dependendo da tela, ou aqui no caso de um produto, a gente vai fazer um cálculo em cima do escopo desse produto ou no escopo do carrinho do usuário, tá bom? Então, tudo isso vai ser adicionado. Esse aqui é o pontapé inicial. A gente fez aqui a inclusão do campo do cálculo do frete, fizemos um endpointzinho ali para o processo do cálculo do frete, fizemos uma requisição inicial e aqui está um esqueleto inicial para a gente começar o que a gente precisa, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida ou sugestão, só colocar aqui na parte de comentários abaixo, tá? Fazer o esforço aí para responder todo mundo. E, claro, não poderia esquecer, já que a gente está aqui no YouTube em um módulo aberto, de convidar você a se inscrever no nosso canal. Se esse vídeo te ajudou e vai ajudar a galera dev que você conhece, dá uma força aí pra gente, compartilha esse vídeo aí com o pessoal nos grupos de desenvolvimento e não esqueça de ativar o sininho das notificações, deixar um like aqui no vídeo, tá? Para que os futuros materiais possam chegar para você assim que a gente for lançando, tá bom? Então, um forte abraço, sucesso e nos vemos na próxima aula. Até mais!